Alô Brasil, o Adrian Fio chegou com mais um vídeo pra vocês aqui do canal. Vídeo esse pós-empate do Barcelona, mas com gostinho de vitória. O Barcelona empatou com o Newcastle lá no St. James Park pelo jogo de ida das oitavas de finais da UEFA Champions League. O Barcelona empatou, levou o empate para o Camp Nou. Jogo que o Barcelona poderia facilmente ter perdido por 2-3-0. Achou um gol no finalzinho, né? O Barcelona hoje não conseguiu jogar, principalmente na fase ofensiva. Ofensivamente o Barcelona não foi um bom time hoje. Mas aí saiu vivo a volta no Camp Nou. O Barcelona não perdeu jogadores importantes de cara ao jogo da semana que vem, né? O Lamine Yamal e o Fermín Lopes estavam pendurados. Poderiam ter levado cartões amarelos e ficado de fora, mas o juizão maneirou para eles. Então assim, o Barcelona sobrevive, o Barcelona aí na briga pela classificação. Eu acredito que o Barcelona vai se classificar, porque no Camp Nou a história é diferente, o Barcelona é muito mais forte, tanto que o Barcelona não tropeçou no Camp Nou nesta temporada. Então assim, o Newcastle não aproveitou, poderia ter vencido no jogo de hoje, ido para o Camp Nou para segurar o resultado, mas não. Então o Barcelona na semana que vem tem tudo aí para garantir a classificação. Mas antes de saber tudo sobre o jogo de ida, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal, ativa o sininho, se inscreve aqui com a gente. Estamos aí chegando na marca de 530 inscritos, então assim, conto com a colaboração de vocês pra gente aqui crescer no canal. Mas é isso, o Barcelona foi a campo com um probleminha de última hora, né? O Eric Garcia ali, poucas horas antes do jogo, foi anunciado fora do jogo contra o Newcastle. Então assim, o Barcelona teve que aí fazer uma mescla na sua defesa, né? Com o Rondé Araújo na lateral direita, o Cubarsí com o Gerard Martin na defesa, e na lateral esquerda o nosso querido João Cancelo. No meio campo aí Pedro, Marco Bernal e o Fermín Lopes. Na frente, o ataque de sempre, né? Rafinha, Lewandowski e Lamine Yamal. Até achei que o Ferran Torres viria pro jogo, mas não. Então o Hansi Flick aí colocando o que tinha de melhor. O Lewandowski teve uma chance aí clara no segundo tempo, mas é aquela coisa, né? O Lewandowski mais novo teria marcado o gol de empate, o primeiro gol do Barcelona. Mas assim, o Lewandowski já em declínio na sua carreira. Mas como é que foi o jogo? O Newcastle, para surpresa de ninguém, fez aquela pressão inicial, né? A gente sabe como é jogar contra os times ingleses na Inglaterra. Eles vão sempre fazer essa pressão inicial, vão tentar abafar os rivais ali pelo menos 10, 15 minutos. Foi o que aconteceu. O Newcastle amassou o Barcelona no começo. O Juan Garcia quase dá um frango, depois fez uma defesaça, e depois disso o Barcelona conseguiu se sair, né? O Pedro começou a tomar um pouco de conta do meio campo, apesar que não gostei muito do jogo do Pedro. O Pedro foi bem marcado, mas é isso, assim, o Barcelona sobreviveu à pressão inicial. O Newcastle poderia ter aberto o placar, depois o Barcelona teve uma chance com o Fermín Lopes. Entre 25 e os 45 minutos do primeiro tempo ficou aquele jogo, aquele mormaço, né? Assim, aquele jogo meio truncado, aquele jogo mais tático, com o Newcastle tentando deixar que o Barcelona tivesse um posse, mas não tanto efetivo. Então, assim, o Barcelona sobreviveu no primeiro tempo. No segundo tempo, o Newcastle deu a pressão inicial, teve uma chance ou outra com o Elanga, com o Barnes. E aí, depois disso, o Barcelona teve um pouco mais de posse, ter a chance do Lewandowski, né, no passe do Rafinha. Rafinha também não jogou tão bem hoje, principalmente na fase ofensiva. Defensivamente eu gostei muito do Rafinha, ajudou muito. E aí, no geral, foi uma atuação bem ruim do Barcelona. O empate é mais do que merecia. Uma atuação bem ruim do Barcelona, eu diria, porque ofensivamente o time não existiu quase o jogo inteiro. E aí, no final do jogo, o Dani Olmo sofre um pênalti, né, o pênalti cometido pelo Thiel, infantil até, era só cercar ali, ele foi dar o bote e errou. O Dani Olmo é muito bom nesse tipo de jogada. Mas assim, atuação bem ruim do Barcelona, um time que quase não criou. Lamine Yamal não apareceu, só apareceu para bater o pênalti, na verdade, né? Então assim, foi uma atuação bem aquém do Barcelona. Não esperava também que o time fosse muito mal. João Garcia salvou a pele do time muitas vezes no jogo de hoje. E assim, o João Garcia cada vez mais se colocando como um grande goleiro, talvez o melhor goleiro espanhol na atualidade, ali brigando com o Unai Simón, Davi Raya, e salvou o Barcelona no jogo de hoje. Claro, no começo do jogo quis dar um frango, mas depois disso se recuperou. No começo do jogo estava muito cenário do jogo contra o Atlético de Madrid, né, com o João Garcia dando uma falhinha outra, e aí depois ele faz uma defesaça. Ficou muito parecido com esse jogo, com o jogo contra o Atlético de Madrid na ida, né, lá no Wanda Metropolitano, mas não, o Barcelona conseguiu segurar
o ímpeto do Newcastle, mas o Barcelona com o gol que sofreu, né? Mais uma vez tomando gol na Liga dos Campeões. O Barcelona tomou gol em todos os jogos nessa competição da Liga dos Campeões, e aí talvez isso que pode custar aí um possível título do Barcelona, que o Barcelona é um time que basicamente começa levando um gol, né? O time do Barcelona leva gol em todos os jogos na competição, mesmo com o João Garcia defendendo muito, o Cubarsí em boas atuações, mas assim, é um time que sempre leva gol. O João Garcia, como eu falei, né, deve ir à Copa do Mundo com a seleção da Espanha. Se não for, eu acho até um pouco injusto. Araújo, né, que jogou o jogo inteiro como lateral direito. É engraçado que o Araújo, ali na temporada 2020-2023, muito bem. Aqueles embates com o Vinícius Júnior, que eu acho que era visto de uma narrativa completamente diferente, porque o Araújo sempre foi muito caceteiro, né? O Araújo foi um cara muito, muito caceteiro, mas aí às vezes passava despercebido e aí ficou aquela coisa, o Araújo para o Vinícius Júnior. Mas aí quando se Flick a gente viu como o nível do jogador caiu, e aí o gol sai numa bizarro assim, o gol do Newcastle sai numa infantilidade do Araújo, que ele tentou fazer cera no lance ali que o Barcelona vai ao ataque, a bola é cruzada pro Araújo, que aí ele cai fora do campo, quer voltar para dentro do campo, tentou fazer cera, volta trotando, e aí tem o cruzamento, a jogada do gol. E o Barnes abre o placar para o Newcastle já no final do jogo. Assim, o Araújo tentou ser malandro e acabou pagando por isso, né? A verdade é, o Araújo quis ser malandro. Essa foi a realidade. O Araújo quase prejudica o Barcelona, que vai para o campo precisando virar por uma malandragem do Araújo que deu errado, né? Muitas vezes a malandragem tem dessas, às vezes vai para o bem, às vezes vai para o mal. Partida ruim, né, ofensivamente do Barcelona. Defensivamente eu gostei, o Barcelona conseguiu controlar a linha de impedimento ali muito bem, colocou os jogadores do Newcastle em posição de impedimento muitas vezes, mas ofensivamente o time não criou nada. O Lamine Yamal pouco apareceu, pouco tocou na bola, não chegou, pegou uma bola assim para partir para cima do adversário, né? Mas a gente percebe quando o Lamine Yamal pega na bola, vem 2, 3 jogadores ali cercando ele, porque sabemos o perigo que é o Lamine Yamal para as defesas adversárias. Mas assim, não jogou bem, não foi efetivo, o Rafinha também, mas o Lamine Yamal foi decisivo. Ali o Dani Olmo sofreu o pênalti, o Lamine Yamal converteu, chegou a ser o 20º gol na temporada, né? São aí gols muitas vezes para empatar, para dar vitória ao Barcelona. Então assim, de janeiro para cá, o Lamine Yamal jogando muita bola e sendo decisivo para o Barcelona até em dias que não está tão inspirado. 20 gols na temporada, artilheiro do time, né? O Lamine Yamal aí... Basicamente o Barcelona sente falta hoje do camisa 9, o Rafinha não está numa temporada tão boa como na temporada passada, e aí acaba sobrando muitas coisas para o Lamine Yamal. Lamine Yamal e Fermin Lopes, que estavam suspensos, escaparam. A verdade é que eles escaparam da suspensão porque o Fermin Lopes, com 10 minutos de jogo, agarra o lateral do Newcastle no lance que ele ia sair em contragolpe. Ele agarra, o árbitro relevou para você começar esse jogo e tal. Depois disso não teve oportunidades. E o Lamine Yamal, ele até uma entrada um pouco mais dura, né, ali no lateral do Newcastle, ele poderia muito bem ter tomado o cartão amarelo. Até vi pessoas reclamando nas redes sociais, mas aí escaparam. O árbitro foi mais tranquilo em relação a isso e não suspendeu os jogadores pensando no jogo da volta da semana que vem e ficar de fora de um jogo tão importante, né? Barcelona, com um time completo, o Hansi Flick fez mudanças que a gente esperava, né? Entrou o Marcus Rashford, entrou o Dani Olmo, o Pedri saiu, né? O Pedri ali, 70 minutos ele saiu, o Barcelona controlando aí os minutos do Pedri, porque o Barcelona me parece um time fisicamente esgotado. Eu não sei o quanto pesou ter colocado tanta energia no jogo contra o Atlético de Madrid, mas fisicamente o Barcelona me parece um time totalmente esgotado, e eu acho que pode ser o que custa a temporada do time, porque muitos jogadores se machucando, os jogadores saindo, precisando sair porque estão machucados, senão vão se lesionar. Então é o que pode pesar para a temporada do Barcelona, é esse esgotamento físico, e eu acho que daqui pro final vai sempre piorar, sabe? Porque é jogo quarto domingo, e aí os jogadores se sentiram, data FIFA, vai todo mundo para as suas seleções. Então aí o Hansi Flick com um problema muito grande. Na semana que vem, na quarta-feira, jogo no Camp Nou. Acho que o Barcelona vai se classificar, acho que é mais tranquilo. No Camp Nou é mais 500, né? Em casa a gente resolve. Pro Barcelona no Camp Nou vai ser mais tranquilo.
mas aí isso o Barcelona saiu com um empate muito importante e o Barcelona não perdeu, não ter que remontar, não ter que colocar toda a sua energia no jogo da semana que vem. Então, Barcelona aí já pensando no jogo da volta, tem jogo de La Liga no meio de semana, no final de semana contra o Sevilla, também no Camp Nou, e na semana que vem jogo no Camp Nou para decidir a vaga para as quartas de finais da UEFA Champions League. O Barcelona vai contar com reforço de torcida, né? O Ayuntamiento de Barcelona liberou mais torcedores para estarem presentes no Camp Nou. Agora o Barcelona vai poder contar com 60 mil torcedores blaugranas, culés, no seu estádio, no Camp Nou. Então semana que vem, clima muito quente no Camp Nou para receber o Newcastle. Se você chegou até aqui, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha. É isso, valeu e até a próxima. Amanhã tem Real Madrid, daqui a pouco eu vou soltar um vídeo para vocês, esse pré-jogo entre Real Madrid e City. Então até amanhã, vai ter muito conteúdos para vocês. Valeu e até a próxima.